Então, desculpe novamente aí a queda de conexão. Realmente ficamos sem internet total aqui. E aí a conexão, a transmissão foi encerrada lá no YouTube. Tá? Então, iniciamos essa nova. Mas pelo que eu entendi, o pessoal falou que a gente parou na etapa 9 aqui, estávamos falando por aqui. Então, volto a comentar com você sobre o que nós tínhamos de alteração na etapa 9. Então, tivemos duas disciplinas que foram adiante aqui, tá? Uma etapa para frente, que é instalações hidrossanitárias e sistemas de água e esgoto. Tá? Ambas estão agora na etapa 9, mas a gente tira, né, que antes tinha também economia A, deixa de existir no currículo, tá? Totalmente. E concreto protendido, ela, apesar da cor, não se confunda, ela não está sendo excluída, tá? Ela continua existindo, ela continua sendo importante, inclusive para a área de estruturas, mas ela passa a ser eletiva, tá? E depois, na etapa 10, aqui, abrindo um espaço bem grande para dedicação de vocês aí às etapas, às disciplinas eletivas, a trabalho de conclusão de curso, eventualmente estágio, qualquer coisa que vocês não tenham atendido. A higiene e segurança de trabalho apenas e engenharia econômica e avaliações, que são 2 créditos cada uma, certo? Que ficam como obrigatórias aqui na etapa 10 do curso. Tá? Bom, vamos às primeiras, que eu imagino as primeiras perguntas que podem estar passando pela cabeça de vocês. Tá? Vou tentar responder olhando para essa etapa aqui, para essa parte do curso. Observem que a gente está mudando algumas disciplinas de etapa. A química fundamental e a topografia estão voltando uma etapa. Tá? O que acontece, então, eu até já comentei antes, né? Ficou na outra transmissão. O que acontece com o aluno que estava na etapa 1, tá? E passa da etapa 1 para 2 em 2023. Deixa eu ver se eu tenho a canetinha. Então, o aluno está passando daqui para cá nessa etapa em 2023/1. Ele teria química fundamental aqui no currículo original, mas o currículo vai mudar. Então ele continua pendente de cursar química fundamental, tá? E ele vai poder se matricular normalmente em química fundamental, tá? Não tem problema nenhum, porque vai acontecer isso para todos os alunos, tá? Da etapa que estão passando da etapa 1 para 2. Então, sendo uma pendência normal para todos os alunos, não há prejuízo para ninguém em particular com relação a essa alteração de etapa, certo? E a mesma coisa acontece com topografia 1. Então você estava passando da 2 para 3, teria aqui topografia 1, só que agora você tem topografia 1 pertencente à etapa 2, basta se matricular nela. Tá? Como diferença é que a gente tem também uma necessidade agora de uma nova atividade, que é projetos integrados. Projetos integrados 1. Ela vai acontecer na sua primeira edição, né? E a gente não espera que seja a disciplina ou a atividade mais intensa da vida de vocês de maneira nenhuma, até porque ela está na sua primeira edição. A gente ainda está formando o nosso conhecimento a respeito dessa oferta, tá? Então a gente espera compatibilizar da melhor maneira possível a execução dessa atividade com essa etapa de transição que representa para vocês, né, a inserção de uma nova disciplina, com metodologia completamente nova, com uma finalidade totalmente nova, métodos que vocês não estão, inclusive, acostumados, né, no curso, muito mais ativos, certo? Então, a ideia aqui é que seja algo inovador, inclusive, na formação de vocês. Aí o que acontece? É uma nova disciplina, Projetos Integrados 1, é uma nova disciplina que está surgindo por aqui. O que acontece com todos os alunos que estão da etapa 3 em diante, ou melhor, da etapa 4 em diante, com a inserção de uma disciplina lá atrás, na etapa 3? Bom, via de regra, haverá uma liberação, tá? Com base naquilo que a gente pode, ou que a gente consegue controlar da vida acadêmica de cada um dos alunos do curso, que é basicamente a etapa que se encontra, que seria o seu I1. Lembram do ordenamento? Então, o que a gente consegue controlar é o seguinte:
Se o aluno está com I1 igual a 4, quer dizer que ele está com alguma pendência de disciplinas da etapa 4, certo? E já cumpriu todas da etapa 3. Isso no currículo que se encerra agora em 2022, 2, certo? Aí ele passando para 2023, 1, haveria uma pendência lá no currículo, né, da etapa 3. O I1 volta para 3? Não, fiquem tranquilos. O aluno receberá, inclusive, uma dispensa de cursar projetos integrados 1, desde que o I1 seja 4 ou superior. Ok? O que acontece com o aluno que tem I1 igual a 3, mas já cursou, por exemplo, quase todas as disciplinas. Bom, quase, eu fiquei na frente aqui, mas deixa eu botar aqui um pouquinho para baixo. I1 igual a 3, tá? O fato é que o I1 igual a 3 significa que o aluno ainda não cursou todas as disciplinas. Neste caso, o aluno terá que cursar também a nova disciplina que está sendo integrada ao currículo, certo? Basicamente isso. Essa é a ideia. É o que a gente consegue controlar. É o padrão um pouco mais exato aqui, tá? Para inserção. Da mesma maneira vai funcionar projetos integrados 2 e projetos integrados 3. Ok? Além disso, como vai funcionar a troca aqui em estruturas de aço, tá? Que passa de 6 para 4 créditos. Essa disciplina, na verdade, na prática mesmo, a estrutura de aço anterior, que era de 6 créditos, ela está sendo retirada do currículo e está entrando uma nova disciplina de 4 créditos. Tá? No fundo. Mas na prática, todos aqueles que concluíram aqui estruturas de aço, a original, aquela de 6 créditos, estarão dispensados, evidentemente, de cursar a nova disciplina estruturas de aço de 4 créditos. Tá? Quem não fez a de 6 terá que fazer a de 4. E aí vocês devem perguntar, tá, peraí, mas eu fiz uma disciplina de 6 créditos e ganho uma equivalência de 4 créditos. Eu perdi 2 créditos, né? Não, você não perdeu. Você pode pedir esses 2 créditos, tá? Como créditos eletivos, só que observem com muito cuidado, com muita atenção, que são 2 créditos eletivos que não fazem parte daqueles 24 créditos que você precisa cumprir para o curso. São créditos eletivos sem uma área de concentração específica, são créditos eletivos que você pode usar como atividade complementar, tá? Que inclusive a gente baixou a necessidade de 9 para 6, né? Então, 9 para 6 créditos. Então você pode converter esses 2 créditos em atividade complementar. É algo que complementou o seu curso de graduação. Então, tecnicamente, você não perde exatamente esses 2 créditos. Tá? Mas continua sendo possível você se matricular na nova eletiva, aço 2 e tudo mais. Tá? Isso para todos. Tá? Então, basicamente isso. 2 créditos que você pode pedir para as atividades complementares. Depois, a aerodinâmica das construções A, que não vai ter exatamente esse nome, né? Vai ser a aerodinâmica das construções 1 aqui, tá? Na etapa 7, ela será obrigatória. E essa é um pouquinho diferente de aço, porque essa ela era eletiva e passa a ser obrigatória. Significa que alguns de vocês já fizeram ela, tá? E aí naturalmente terão equivalência, né? Ou seja, não precisarão cursar a aerodinâmica que está sendo inserida na 7ª, tá? Mas a gente não vai dar dispensa aqui exatamente pelo I1, tá? Aqui é uma dispensa um pouquinho mais automática, tá? Porque essa dispensa pelo I1 ela é ela é totalmente manual, então dá um trabalhão e a gente precisa conseguir vencer essa etapa administrativa aqui sem mais complicações. Então, como é que a gente dispensa vocês, ou quem está da etapa 7 em diante, ou melhor, da etapa 8 em diante, de cursar aerodinâmica obrigatória? A gente usa como uma referência
o ano de ingresso, ou melhor dizendo, o semestre de ingresso, certo? Então, se vocês observarem bem sobre o ingresso de semestre, deixa eu pegar aqui o nosso, só para eu lembrar qual é o 2019-2. Tá? Então, 2019-2, todos os alunos que entraram em 2019/2 ou anterior, a gente espera que esteja com o I1 8 ou superior em 2023/1. Tá? Claro, isso com um andamento perfeito, exato ali nas etapas. Tá? E aí, esses alunos todos estarão dispensados da obrigatória. Mas aí o que acontece com aqueles alunos que gostariam de cursar a disciplina aerodinâmica? Esses alunos poderão ainda se matricular na aerodinâmica eletiva, certo? Que continua por algum tempo como eletiva no curso, mas a gente mantém ela como eletiva para possibilitar que os alunos cursem ela por interesse próprio, certo? E uma vez que eles cursem essa disciplina, eles terão, claro, que se encaixar com os horários da obrigatória, né? Ou seja, vão ser integrados praticamente não, né? Vão ser integrados na mesma sala de aula, tá? Mas o professor estará lá com duas turmas, tá? Uma obrigatória e uma eletiva ali virtualmente separadas, mas tendo a mesma aula, tá? E isso vai durar algum tempo até que esses alunos que foram dispensados aqui, esses alunos dessa etapa anterior, se formem. E aí, depois disso, a gente só tem os alunos das etapas anteriores cursando aqui necessariamente a obrigatória. Tá? Então, basicamente isso. Uma estratégia diferente aqui a gente usou para aerodinâmica. Tá? Um pouco mais automática. Depois, operação de transportes foi um semestre para frente, ou seja, bem tranquilo aqui, ela indo um semestre para frente, na verdade, há uma desoneração na procura por ela. Né? Então, alunos que estão passando da 7ª para a 8ª já cursaram ela, porque antes ela estava na 7ª, né? Ou se não cursaram, vão poder cursar agora. E terão aqui projetos integrados 3, tá? Então, mesma história que eu falei do 2, lá no 1, quando eu apresentei, vale para o 2 e vale para o 3 em termos de dispensa. Tá? Só aproveitando a tela que aparece aqui, projetos integrados 2 e projetos integrados 3, é que existe uma diferença na prática, no contexto do departamento que vai ofertar essas disciplinas, que é o departamento de engenharia civil aqui da URGS. Tá? Então, projetos integrados 2 e 3 não será ofertado no semestre 2000, não serão ambas no semestre 2023/1. Tá? Então, no semestre 2023/1 teremos apenas projetos integrados 1. Mas não se preocupem, os que iriam passar para a etapa 6, portanto, em 2023/1, simplesmente não terão projetos integrados 2. Os que estariam passando para a etapa 8 em 2023/1 simplesmente não terão, tá, projetos integrados 3. Esses alunos não precisarão tecnicamente dessas disciplinas para cumprir a necessidade de extensão deles, tá? E eu já vou explicar isso um pouquinho mais para frente, que vai ser o último tópico nosso, sobre a transição com relação às horas de extensão. Na verdade, projetos integrados 2 vai entrar em 2023/2 e projetos integrados 3 vai entrar em 2024/1. Ok? Nesses semestres específicos é que essas atividades serão introduzidas ao curso de forma obrigatória. Então, o que acontece na prática com aqueles que estão passando, mas ela não está sendo ofertada, ganham a dispensa e segue a vida normalmente. Ok? Então, aí, só para encerrar, as observações. Passaram um semestre adiante aqui instalações hidrossanitárias e sistemas de água e esgoto. A mesma história que eu comentei em operações de transportes. Há uma desoneração, portanto, não há nenhum problema aqui com relação a essas duas. Economia A eram 4 créditos, era uma disciplina obrigatória e ela foi totalmente excluída do currículo. Tá? Então, neste caso,
O que você pode fazer de fato para aproveitar essa disciplina é pedir atividade complementar por ela, tá? Usando o seu histórico geral da URGS, né? Naquele histórico escolar, aparece lá que você cursou a disciplina. Não aparece no histórico do curso, mas vai aparecer no histórico geral ali, no histórico escolar. E aí você solicita créditos complementares por esses créditos de economia A, tá? E crédito e concreto pretendido deixa de ser obrigatória, passa a ser eletiva dentro da área de estruturas. Então é uma disciplina dentro daqueles 24 créditos necessários. Então essa aqui, se você cursou, ótimo, tá? Ela conta dentro daqueles 24 eletivos que você precisa cursar de qualquer forma. Então entenda como se ela ainda pudesse contribuir exatamente na trilha que você é obrigado a fazer dentro da graduação, tá? Acho que eu passei por todos aqui, né? Todas as alterações necessárias. Acho que eu me lembro. Era isso. Como é que a gente está de perguntas aí? Vanessa, Laís, o que me dizem? Ah, faltou o tópico, né? Faltou o tópico que eu ia comentar, que é da transição, né? Já tava esquecendo desse. Quando eu tô falando de transição, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou puxar aqui no cantinho a explicação. Eu não fiz um slide exatamente para essa parte de transição. Quando a gente está falando de... Esquece aqui que eu escrevi a mão na caneta aqui do lado, vai ficar muito feio. Mas quando a gente está falando de transição, que corresponde à vida acadêmica de absolutamente todos vocês, vou me posicionar aqui um pouquinho à frente, só para vocês prestarem atenção em mim agora. Quer dizer que vocês todos já estão no curso, evidentemente, né? Tudo aquilo que eu dei de exemplos anteriormente, de números, até vou voltar aqui para vocês lembrarem, esses exemplos aqui e esse exemplo aqui, né? Exemplo 1, 2 e 3, que estão aqui atrás da minha tela, eram para alunos que entraram no curso e fizeram aquele curso total ali, né? Dentro desse novo currículo. Vocês já estão com o currículo velho em andamento e vão ser integrados no novo em algum momento. Como é que funciona a transição, então? Funciona de forma progressiva. Você terá cumprido até o término desse semestre atual, ou seja, 2022/2, um certo número de créditos ou um certo número de horas, se você pensar em horas, do novo currículo. Vou repetir. No final desse semestre, você terá cumprido uma parte do currículo novo. Que parte é essa? Quanto corresponde? Você vai saber exatamente quando mudar o currículo, quando mudar o semestre, né, lá no sistema. Então, digamos que você estava na etapa 3 certinho, passando para a etapa 4. Então, aqui, tá? Aqui, nessa fase, fechou 2022/2. Tá? Você cumpriu tudo que tinha aqui e passou para a etapa 4 em 2023/1. Deixa eu me diminuir de novo, né? E me tirar da frente aqui de vocês. Para eu poder falar. Tá? Então aqui, evidentemente, você tem aquela dispensa de projetos integrados 1. E então em 2023, nessa transição, tá? Você vai ter cumprido etapa 1, etapa 2, etapa 3. Você soma o número de créditos todos, tá? Você já cumpriu todas daqui, você já cumpriu todas daqui e você já cumpriu todas daqui e foi dispensado nessa daqui. Isso corresponde a um número de créditos desse novo currículo aqui mesmo. Quanto por cento desse novo currículo você cumpriu? Praticamente aí 25%, vamos supor. Tá? Isso vai aparecer lá no Sysgrad, tá? Lá no final tem aquele número, aquele resumo de créditos que você cumpriu, que a gente chama de créditos integralizados, tá? Eu não sei dizer como vai ficar lá porque ainda não foi implementado, mas em algum momento ali no finalzinho lá vai ter uma tabelinha, resumo para você controlar tudo aquilo que você já integralizou do curso. Se você já integralizou
25% do total, significa que faltam 75%, certo? Então você vai pegar 75% também das horas de extensão. Essa é a sua necessidade de extensão para se formar no curso. Ou seja, 0,75. E aí vamos imaginar aquela pior condição possível, né? Ou seja, quando você cursa tudo em UCE, que é voltando aqui, né? Então, se você cursar tudo em UCE, 105 horas em projetos independentes, o seu curso terá 4.485 horas. Só que quando o curso mudou, você estava naquela transição da etapa 3 para 4, ou seja, você vai precisar, na verdade, de 75% das 450 horas. Logo, você vai precisar de 0,75 vezes 450. Na verdade, você vai precisar de 300... Cadê aqui? 337,5 horas, ou seja, 338 horas para se formar, tá? Se você já estava com praticamente o curso inteiro completo, né? Faltava uma disciplina, você está praticamente com... Ou faltava só TCC e uma disciplina, você está praticamente com 90 e poucos % do curso completo. Ou seja, quanto de extensão você vai precisar? 0,90 e qualquer coisa é o que você já completou. Ou 0,05, 0,04, 0,03, o que faltou para o 100, vezes o número de horas, tá, correspondente a ou a pior condição ou a condição do seu curso. Na verdade, você faz a conta relacionada ao seu curso. Então, se o seu curso não envolveu projetos de extensão independentes, o que você cursou efetivamente não tem 4.485 horas, tem menos. Então, o seu curso vai ser 4.300 e qualquer coisa, né? 4.385, 4.380, alguma coisa do gênero. E aí você faz 5% disso, 4% disso, o quanto faltava para você integralizar o curso. Tá? Ou seja, pode ser um número muito pequeno de horas. Tá? E aí, especialmente para os formandos 2023/1 agora. Bom, eu vou me formar professor exatamente em 2023/1 e já cumpri todas as eletivas. No meu planejamento deixei só para fazer TCC. Digamos que seja um caso ou muito poucos casos aí, provavelmente nessas condições. Bom, nesse caso provavelmente haverá um auxílio aí para você conseguir cumprir essas atividades sem a necessidade de se envolver em novas disciplinas, tá? Ou mesmo que você ainda tenha disciplinas eletivas para cursar e não haja uma oferta dessas disciplinas eletivas, né, suficiente para acomodar a todos, muito provavelmente nessas primeiras etapas, nos primeiros semestres, haverá uma dispensa da Congrade com relação ao número de horas necessárias para se formar. Tá? Isso por conta da limitação na oferta de atividades que vocês poderão se vincular. Tá? Vamos lembrar que são cerca de 50, 60 que são formandos normalmente, né? E a gente tem nessas últimas etapas ali nas últimas duas, algo ali girando entre 120 e 130 alunos, normalmente, em média, né? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouco menos. E claro que se a gente ofertar no semestre 2023/1 3 disciplinas eletivas, não é suficiente para acomodar todos, elas vão lotar. Então esses alunos não terão opção para se encaixar em disciplinas ou projetos de extensão imediatamente já em 2023/1. Esses alunos terão dispensa daquilo que é necessário para eles de cumprir em extensão. Ou seja, se faltava 10% do curso, 0,1 de 300, de 4.300 e qualquer coisa, dá 40 e poucas horas. Então, vai ser dispensado dessas 40 e poucas horas porque não teve como se integrar em atividades, tá? Mas é lógico que isso deve ocorrer, especialmente se a Congrade verificar que as ofertas estavam mesmo limitadas. Ou seja, foram ofertadas disciplinas com atividade de extensão, houveram algumas ofertas de projetos em algum momento de extensão e sobraram vagas. Aí a história muda,
porque tinha oferta e os alunos não se integraram porque não houve interesse. Nesse caso, é a opção do aluno, tá, esperar mais um semestre até que ele cumpra a necessidade de horas de extensão para se formar. Tá? Já é diferente do caso de lotar. Lotou, não teve opção, o aluno ficou mesmo sem poder cumprir as atividades de extensão. Aí provavelmente a Congrade vai ter que olhar com uma limitação técnica nessa fase de transição e haverá dispensa, tá? Essa etapa de transição aí, falando agora em termos de dispensas, tá? Ela deve durar qualquer coisa aí entre 3 e 5, talvez 6 semestres no máximo, tá? Mas 5 semestres provavelmente deve ser um limite interessante para a gente falar como um limite temporal para que a Congrade seja um pouco mais amigável nessas liberações. Porque a gente sabe que os alunos que estão vindo mais de trás, os alunos que estão lá nas primeiras etapas do curso, estão na etapa, até os que estão na etapa 3 ou 4 atualmente, ou 5 talvez, esses têm condições de somente com as atividades que são obrigatórias de cumprir boa parte das horas de extensão que são necessárias. E a gente espera também que a oferta de atividades de extensão aumente significativamente nos próximos semestres. Então, havendo mesmo esse aumento de oferta de atividades, a gente espera que os alunos sejam capazes de cumprir esses 10%. Tá? Não há uma fórmula exata de solução para esses problemas. Nós teremos que monitorar as condições todas. Nós temos que monitorar as condições que os alunos têm para cumprir essas atividades de extensão, se é algo justo, se é algo possível ou se não é. E dentro dessas possibilidades, em algum semestre a Congrade vai ter que ser mais flexível, em outro semestre vai poder exigir aquilo que a lei, aquilo que o MEC exige de fato aqui do curso. Então, é uma fase transitória que nós temos que fazer o melhor possível, todo mundo aqui na classe docente, técnicos, buscando ofertar o máximo possível essas atividades para vocês e vocês tentando se integrar da melhor maneira possível às atividades que são ofertadas, ok? Acho que agora sim. Então, lembrando, como é que você sabe quanto você vai ter que cursar de extensão em termos de horas? É a taxa de créditos não integralizados do novo currículo, tá? No término de 2022-2, ou seja, no fim desse semestre, você pega o quanto você integralizou do currículo novo. E aí você tem a diferença. Essa diferença é quanto você precisa cumprir do número de horas. Ok? Espero ter sido claro. Eu espero mesmo que esse número apareça para vocês de forma simples no Sysgrade. Se não aparecer, a gente vai informar vocês, né, de uma maneira fácil, tá? A gente conta aí com a ajuda. Eu quero já antecipar os agradecimentos ao PET e ao CECIV, tá? Pela divulgação, pelo auxílio na divulgação de ferramentas, de informação que vocês vão usar, que vocês podem usar para descobrir essas informações todas relacionadas ao curso de vocês, ao currículo que cada um faz, tá? E lembrar que essa individualização é um processo que a gente tem trabalhado nele já há bastante tempo e tem uma ideia mais moderna, inclusive, por trás dela, né? Porque a gente quer que vocês, de fato, sejam mais protagonistas da formação de vocês. A gente já possibilitava isso, de certo modo, com a separação de áreas de integração, de áreas de concentração nas eletivas, tá? E vocês podiam escolher uma área, tá? E agora a gente amplia isso, tá? E aí vem a última novidade, essa para deixar todo mundo feliz, né? Que tem relação com as áreas, com as disciplinas eletivas do curso, tá? Essas disciplinas eletivas que antes eram necessárias, eram separadas em grupos, tá, de concentração, que eram os grupos de estruturas, construção civil, produção, transportes e geotecnia, né, e recursos hídricos e saneamento. Né? Essas 6 áreas você tinha que, de fato,
você tinha que se concentrar em uma dessas eletivas, dessas áreas de eletivas. E aí selecionar somente disciplinas dentro de uma única área. Agora nós estamos ampliando essa possibilidade de 24 créditos dentro de qualquer das áreas de concentração. Então isso amplia muito o leque de possibilidades para vocês. Vocês podem cursar 8 de estruturas e misturar com 8 de geotecnia e misturar com 8 de construção civil. É escolha de vocês. Lembrando que só não dá para escolher eletivas, que são créditos eletivos, na verdade, que não fazem parte dessas áreas de concentração, né, que não são foco da formação pedagógica na engenharia civil. Tem que ser 24 créditos eletivos daquela área. Então você não vai poder confiar ainda cegamente aquele númerozinho lá do Cisgrade, créditos eletivos, fechou 24, né, tô formado, não, presta atenção, tem que ser 24 créditos daquelas disciplinas necessárias, né, que a gente precisa cursar de fato, tá? Mas amplia muito a possibilidade. Você pode misturar a sua formação do jeito que você quiser, e isso é muito importante, no meu entendimento, isso é uma visão, inclusive, mais moderna, porque amplia as possibilidades, tá? Para aqueles problemas que você possa ter aí, né? Hoje em dia. E, claro, na mesma linha de liberdade de formação, a sua liberdade de escolha com relação aos projetos de extensão que você vai atender. Se você quer se integrar numa eletiva que tenha projetos de extensão, você se integra. Se não quiser, não se integra, vai buscar outra. Tá? O importante é que 10% do seu curso que você conseguiu concluir lá no final tenham sido de extensão. E 24 créditos sejam eletivos dentro daquela lista formativa de qualquer das áreas, tá? Que você tenha cumprido seus créditos complementares, tá? E cumprido naturalmente as obrigatórias e convertidas, que são TCC e estágio obrigatório. Tá? E aí sim eu encerro com as novidades do curso de Engenharia Civil e a gente pode passar para a etapa de perguntas. Eu não sei se vai ser possível responder todas as perguntas, mas vamos ver o que nós temos. Deixa eu chamar aqui a Vanessa e a Laís, e aí eu vou compartilhar, na verdade, a Vanessa e a Laís, e elas vão nos ajudar aqui com as perguntas. Agora vocês escutam e ouvem e assistem a Vanessa e a Laís aqui novamente. Eles podem nos passar as perguntas aí. Vanessa, tu tem as primeiras perguntas anotadas? Tenho. Tá. Eu vou precisar que tu anote o que vem depois. O que vem depois, da segunda live, né, da segunda transmissão, tá aberto aqui na minha frente também. Mas eu sei, eu não li e não pude acompanhar, senão eu perco foco. Certo. Eu vou... Na verdade, eu registrei tudo, tanto perguntas quanto comentários, então, só para... a primeira, quem já cumpriu essas atividades vai conseguir aproveitar a extensão de forma retroativa? Quem já cumpriu essas atividades vai poder aproveitar de forma retroativa. Eu vou entender essa pergunta de uma outra forma, né? Quer dizer, lembrando que a gente tem dispensas dessas atividades, então quem estava numa etapa adiante na inserção das atividades, por exemplo, obrigatórias, integradoras, recebe dispensa das integradoras e, de fato, não cumpriu essas integradoras, só recebeu uma dispensa. Essa pessoa ela tem que cursar o número mínimo de horas dela proporcional ao curso dela ainda, mas não recebe horas de extensão retroativas por ter recebido uma dispensa nem nada. O que acontece é que a resolução da Congrade, que deve sair no semestre que vem, deve falar sobre detalhes de aproveitamentos de projetos de extensão. E esses projetos de extensão, se você já se integrou, por exemplo, em atividades do PET, em atividades que foram gerenciadas por algum docente, que estão registradas no sistema de extensão da URGS, você tem um certificado dessas atividades
você de fato pode pedir um aproveitamento dessas atividades, tá? Me parece bastante lógico que sim. Agora, como você vai pedir, isso vai estar detalhado nessa resolução da Congrade, né? Como é que você vai pedir e como isso vai valer, né? Então, tem N possibilidades, você pode ter se integrado a uma atividade de extensão de outro curso, e essa atividade de extensão de outro curso não ter absolutamente nenhuma relação com engenharia civil. Se a Congrade vai homologar ou não essa atividade, vai estar previsto nessa resolução. E aqui eu estou falando só de projetos independentes, tá? Dentro das disciplinas é o que eu comentei antes. Você que está em etapa posterior à inserção de disciplinas, você recebe dispensa, não recebe hora de extensão, não. Tá? Agora, tudo aquilo que você vai cursar dali para frente, legal. Dali para frente, vai ser integralizado também com hora de extensão. Ok. Podemos passar para a pergunta 2? Aqui sim. Participação da empresa júnior da engenharia civil se qualifica como extensão? Pergunto, pois já participei no início do curso e me formarei em 23/1. Não sei se preciso buscar alguma outra atividade. É uma boa pergunta, né, Vanessa? A gente conversou bastante sobre esse assunto. O que nós temos efetivamente aqui como possibilidade ou como potencial de atividade de extensão envolvendo PET e empresa júnior é bastante significativo. Atualmente, o professor César trabalha junto com o PET e ele tem dedicado um esforço enorme ali para oficializar a professora Vanessa. Antes do professor César, eu já trabalhava com o PET também, tinha esse esforço, né, de registrar no sistema de extensão essas atividades que são os projetos de extensão oferecidos pelo PET. Então, lembrando, tudo aquilo que é registrado lá, os alunos recebem certificados, e eu estou falando da parte executora, né? Não é porque você fez um curso oferecido pelo PET que você ganha extensão. Observem que é quem ofereceu o curso é que ganha essas horas de extensão, tá? Porque você não é a comunidade, você é a universidade em si, levando esse conhecimento. E a empresa júnior, da mesma maneira. O problema é que na empresa júnior nós não tínhamos, ou não temos ainda, esses registros das atividades como atividade de extensão. É um trabalho que a gente tem que efetivar com o professor Lucas agora, Lucas Fessugato, né, que trabalha junto com a empresa júnior, e para a gente oficializar os projetos de extensão da empresa júnior e, a partir desse momento, serem reconhecidas as atividades exercidas na empresa júnior. Portanto, nada retroativo, apenas o que será registrado no futuro dessas atividades. Deixa eu ver, agora tem alguns comentários. Não sei se cabe aqui eu colocar alguns comentários dos alunos que não são perguntas ainda. Pode, claro. Acredito que vai, por exemplo, acredito que vai ser correspondente ao tempo que faltava da formatura. Não sei, não anotei quem comentou, mas foi exatamente o que tu explicou, né? Um outro comentário: de qualquer forma, quem trabalha CLT 9 horas por dia é absolutamente impossível. Não trabalhar não é uma opção. A gente, infelizmente, tem uma condição, né, em um curso integral que dificulta bastante que o aluno trabalhe em turno integral também. Não existem 2 turnos integrais na vida de ninguém, existe só um. Então, sendo engenharia civil da URGS um curso em turno integral, de fato, dificulta essa condição. O mesmo é válido para os estágios, né? A gente entende que há uma dificuldade enorme de encaixar estágios dentro da carga horária disponível. É uma preocupação, a gente discute isso, acompanha isso diariamente. Vocês não têm ideia do número de horas gastas em discussões, em troca de ideias sobre o que é possível fazer para auxiliar os alunos e liberar os alunos, inclusive, de
em termos de tempo e potencial de dedicação, mas, por enquanto, é o melhor que a gente pode fazer. É um curso, é um currículo que vem evoluindo em número de horas de dedicação. Pelo menos em termos gráficos, a gente pode observar uma forte evolução desde meados da década de 60. Então, na década de 60 teve um aumento muito significativo, na década de 70 também, 80, 90, a gente chega hoje com esse curso aí girando em torno de entre 4.300 e 4.500 horas de dedicação. E é evidente que isso não é compatível com você trabalhar ou estagiar 30 horas semanais, infelizmente. Então, de um lado, nós temos a Lei Federal 11.788, que é a Lei dos Estágios, que permite até 30 horas. Mas se a gente voltar no tempo, aí, se a gente voltar não precisa voltar muito, 10, 15 anos, tá? Existia tanto esse estágio de 30 horas. Era normal estagiar meio turno, ou seja, 20 horas. E, claro, com esse aumento de demanda por parte das empresas, especialmente depois da pandemia, as empresas também entenderam que podiam ter os estagiários mais tempo, porque os estagiários, por sua vez, se voluntariaram por mais tempo, porque suas aulas estavam gravadas, salvas lá no ensino remoto emergencial, né, e a gente tem isso estatisticamente como um dado relevante. As empresas, então, perceberam, opa, eu posso ter estagiário mais tempo, isso é bom, né? Então, começam a pedir mais estagiário por mais tempo, e isso dificulta também. Em algum momento deve haver um equilíbrio entre a necessidade das empresas e a necessidade do curso, que é fundamental. Você está aqui para garantir o seu diploma, e dentre as atividades de estágio é necessário que você tenha o estágio obrigatório do curso, apenas em uma etapa. O estágio não obrigatório, tá? Ele, como o próprio nome já diz, ele é uma forma de que a gente possibilite a sua experiência em períodos que não são o período do estágio obrigatório do curso, a sua experiência prática. Mais alguma? Tem um comentário aqui. O curso da engenharia civil está variando de medicina. Como é que é? Não entendi. O curso de engenharia civil está variando de medicina. Não entendi. Bem, não sei se alguém tem conhecimento de como funciona na medicina, mas imagino que esse comentário tenha a ver com... Não entendi, realmente. Eu também não entendi. Não sei como funciona lá, se for esse o caso. Mas todos estamos enfrentando a mesma situação. Todos estamos que incorporar a extensão nos nossos cursos. Deixa eu ver. Vanessa, eu estou vendo que tem várias perguntas na segunda transmissão. Se puder passar, acho que nas perguntas, depois a gente vai para a próxima. Na transmissão tem bastante pergunta. Né? Aqui, essa extensão se aplica a quem irá se formar em 23.1. Não entendi muito bem isso. Acho que isso tu respondeu, né? Quem vai se formar em 23.1 vai faltar muito pouco para terminar o curso. Então, pega aquela transição, no finalzinho de 2022-2, que é o semestre atual, a pessoa faz o cálculo de quanto do curso ela não integralizou ainda. Se é 10%, se é 5%, se é 8%, o que for. E aí faz o cálculo. Dentro desse curso, provavelmente a pessoa não se envolveu em projetos de extensão homologados, né? Até porque a Congrade não homologou nenhum ainda, de ninguém. Então, essa pessoa precisa cumprir, na realidade, apenas aquela condição do curso que tem zero atividades de UCS registradas. Nesse caso, se não me engano, é 4.380 horas. Então, essa pessoa vai precisar cursar 5% dessas 4.380, aliás, dessas 438, né? Ou 8%, 10% dessas 438, uma coisa do gênero.
Outra pergunta que tu já fez, já respondeu também, quem já está semestres à frente tem que fazer projetos integrados 1? Então a gente vai olhar pelo I1. Quem já fez aerodinâmica quando ainda era eletivo, tem de pegar mais uma eletiva? Sim, né? Então essa é uma boa pergunta, né? A gente transformou ela em obrigatória, e uma vez que ela passa a ser obrigatória no currículo novo, ela deixa de contar como eletiva. Certo? O contrário é o caso de protendido. A pessoa que cursou protendido como obrigatória ganhou 4 créditos lá dentro da área de eletivo. Mas vamos lembrar aqui da notícia boa ali das áreas de concentração. A pessoa provavelmente está preocupada com os 24 créditos, por exemplo, de aerodinâmica, que constavam dentro das áreas de construção civil ou estruturas. E aí, essa pessoa agora não precisa mais focar só dentro dessas áreas específicas, né? Ela pode cursar 24 créditos distribuídos em qualquer das áreas. Então, não está tão difícil. Outra pergunta que tu já respondeu. Quem está no segundo semestre, mesmo tendo realizado todos os créditos desse semestre, permanecerá no segundo semestre 23.1 por não ter feito topografia? Como ficará o ordenamento para as cadeiras do terceiro semestre? Como o ordenamento ele depende da disciplina mais atrasada do curso e na verdade, haverá uma nova disciplina na etapa que você estava abandonando, entre aspas, né? Você, de fato, não vai abandonar aquela etapa em 2023-1. O que acontece é que, como essa condição ela se aplica a absolutamente todos os alunos que estão nessas condições, não há um prejuízo inerente, ou, aliás, um prejuízo particular seu. Na verdade, você permanece disputando vagas de igual para igual com todos os alunos, uma vez que você vai cair nos desempates relacionados ao I3, I4, I5 e assim por diante. Assumindo, claro, que o seu I2 seja 7, como é o de todos ou de quase todos os alunos. Tá? O I2 são condições especiais que afetam só os calouros ou ingressantes, né, no curso, né, ingresso especial, coisa do gênero. Esses projetos integrados vão entrar como obrigatórios e se a pessoa já tem horas de extensão proporcional ao tempo que falta no curso? Também já respondeu. Isso, né? Se a pessoa já tem horas de extensão e tem certificado disso, legal, provavelmente é uma boa notícia para essa pessoa, para esse aluno, ele vai poder pedir a homologação dessas atividades para a Congrade e, uma vez que sejam homologadas, essa pessoa está livre ali para cursar as outras obrigações dela, que são as obrigatórias, complementares e eletivas. Posso só, Enio, talvez deixar clara a questão do papel de executor na extensão e não qualquer atividade de extensão, né? Às vezes tem um certificado que assistiu uma palestra ou um curso, algo do tipo, não vai ser válido. Acho que tem que dar uma explicada aí. Pois isso é bem relevante, né? Porque isso aparece no certificado também. Isso, quando a gente cadastra lá no sistema de extensão, que eu comentei com vocês, existem várias categorias em que a gente cadastra os membros de um projeto. E entre essas categorias está essa de membro executor, entre outras subcategorias lá, mas todas elas integradas à execução do projeto em si, e não exatamente como alguém que recebeu aquela atividade. De qualquer forma, a Congrade homologará essas atividades. Então, não raro haver alguma condição em que você vai submeter um certificado, achando que aquele certificado valia, e a Congrade vai dizer, não, peraí, que você fez um curso, você não deu esse curso, e esse curso não tinha aquele registro, ou não tinha um docente ali, ou um técnico, de fato, coordenando essa atividade de extensão, então essa aqui não vai ser válida. Os detalhes sobre o aproveitamento dessas atividades estarão na resolução do Congrade. Para quem já fez a cadeira de rodovias, conseguirá aproveitar as horas de extensão? Não. Isso porque há um projeto de extensão criado ali pelo professor Daniel
Aí esse projeto de extensão vai pegar todos os alunos da disciplina de rodovias e inserir dentro dele como executor. Tá? Exceção seria se o professor Daniel já tivesse esse projeto de extensão registrado antes e inserido o seu nome, você já recebido um certificado, como, por exemplo, os alunos das outras disciplinas também terão acesso a esse certificado, além da disciplina concluída, eles terão esse certificado. Né? Claro que nesse caso dos alunos, eles não vão nem precisar desse certificado, porque já vai ser automático. O sistema de extensão ele vai se conversar com o sistema de graduação e já vai informar, o aluno foi aprovado agora em rodovias, já ganha lá o 30 horas de extensão. Isso a partir de 23.1. Agora, os anteriores dependem da existência desse certificado e homologação pela Congrade. A disciplina de economia vai contar como algum crédito para quem já cursou? Economia, sim, né? Então, vale como crédito complementar. Se ela quiser, se essa pessoa quiser aproveitar, ela primeiro precisa pedir, mostrando ali o histórico escolar, lá no processo do SAFE, você procura lá pelo tua URGS o link para a petição correta, você pode pedir naturalmente o registro de créditos complementares. Algo interessante sobre os créditos complementares, aqui a título de comentário, né, é que mesmo antes, quando nós tínhamos a exigência de 9 créditos complementares, já era bastante fácil para os nossos alunos de engenharia civil cumprirem todas essas atividades. Agora, com 6 créditos, fica mais fácil ainda. A gente espera que a maioria que faz os seus estágios não obrigatórios, ou que se envolve aí em atividades como mostras, palestras, cursos, agora sim, como parte, né, que recebeu o curso, possa facilmente cumprir esses 6 créditos de complementares. Agora tem mais outras 2 perguntas. Uma delas, acho que eu vi em outro posteriormente também. Isso não depende da gente. Terá cadeiras ofertadas à noite? E uma segunda pergunta, ofertadas na sexta-feira? A gente tem um histórico ali, né, de concentração de disciplinas. Como eu disse antes, o curso é um curso integral. A maioria das disciplinas estão nos turnos da manhã e tarde. Né? E claro que há uma parcela significativa de alunos que pede as disciplinas no turno da noite e maior concentração nas sextas-feiras. Esse segundo ponto, ter a maior concentração nas sextas-feiras, nós já temos tratado há algum tempo e estamos com um certo sucesso nisso. Né? Nós já temos um número maior de disciplinas nos últimos semestres sendo oferecidas nas sextas-feiras. A gente espera melhorar isso, mas é uma questão que depende bastante de alterações naquele quebra-cabeça nada fácil de distribuição de horários num curso num curso grande como o de engenharia civil. O turno da noite está relacionado muito a questões de segurança, né, históricos, problemas de segurança em torno do campus, mas o que acontece é que provavelmente nunca teremos aí no curso integral de engenharia civil um equivalente curso noturno. Então, ter disciplinas em turno vespertino ou noturno provavelmente serão disciplinas sempre pontuais, não uma distribuição estruturada, até porque não cabe em um único turno curso de engenharia civil do tamanho do curso de engenharia civil da URGS, com a formação técnica que oferece o curso de engenharia civil. É uma formação muito significativa, é uma formação muito diferenciada em relação àquilo que oferecem cursos tipicamente noturnos. Eu não compararia em termos de número de horas, em termos de conteúdo oferecido. Então, é muito diferencial para você comparar dessa forma. Continua sendo um curso integral, infelizmente, para a necessidade de alguns. A gente vai fazendo o possível para oferecer mais opções para esses alunos irem se encaixando. De novo, a mesma pergunta. A disciplina de economia vai contar com algum crédito? Essa já foi respondida. Economia de novo. Outra pergunta. Deixa eu ver a próxima. Quem está fazendo redação?
I1 igual a 8, passando para I1 igual a 9, deverá fazer projetos? Acho que... Passando o I1 para o 9, fica dispensado de projetos integrados, né? Fica dispensado. Acho que Vanessa, vou fazer o seguinte, não sei o que vocês acham da estratégia, dar um tempo para a Vanessa e passar para a Laís no novo chat, e aí acho que a Vanessa tem um tempo de deglutir as principais aí, para a gente fazer um filtro, só para a gente não ir até muito longe, e aí a gente vai truncar. Eu sei que provavelmente a gente não vai responder todas, tá, gente? Mas a gente continua em contato, tá? Se houver demanda, a gente faz até outra transmissão dessa, para a gente conversar, trocar ideias. Tá? A gente está aberto aí a troca de ideias. Eu acho isso muito salutar, ouvir vocês. Né? Então, Enio, mas a Vanessa já estava no 2. Já estava no novo? Desculpa, Vanessa. Achei que estava vendo as perguntas na outra. Mas se quiser que a Laís continue... Bom, não sei, a Laís leu algumas perguntas principais aí, destacadas? Eu acho que fora a maioria, tem ainda dúvida sobre as eletivas, aí o pessoal ficou com dúvida, mas isso já foi explicado também, que então caiu a questão da área de concentração das eletivas, né, contanto que sejam as eletivas do curso da Civil, acho que isso que é exato. O importante. Estou fazendo protendido, mas ênfase em outra área. A cadeira não será considerada para nada ou no cálculo de integralização contaria como obrigatória? Não, protendido deixa de ser obrigatória, não integra, então, a necessidade de créditos obrigatórios, mas é uma eletiva dentro daqueles 24 créditos necessários. Então, uma pessoa que já cumpriu o protendido obrigatório tem que cumprir agora 20 créditos em eletivas dentro daquela lista. Ok. E para quem se forma em 23.2, mesmo estando com I7 em 22.2, que eu acho que tem alunos que deixam algumas cadeiras do 7º, do 8º, para fazer mais para o fim. Acho que essa é a dúvida. Pois, esses alunos que estão com pendências aí das etapas 6 e 7 eram casos relativamente comuns, né, porque tem algumas disciplinas dessas etapas que não são pré-requisitos para as demais. Algumas disciplinas até pesadas, né, o caso de estruturas de aço. E, então, nesse caso, esses alunos, de fato, acabam tendo a necessidade de cursar também a integradora nova, que é da etapa 8, né, mas provavelmente esses alunos também já se envolveram, né, por uma questão talvez estatística, lógica, né? Se você deixa de cursar uma disciplina, provável que você ocupe algum espaço ali cursando outra atividade, muito provavelmente algumas eletivas ali da frente. Né? Então, esse aluno está em um certo equilíbrio ali nessa fase transitória, claro que onerado pela necessidade de cursar a integradora 3. Só que, observe o seguinte, isso estaria em teoria, né? Não vamos esquecer que a integradora 3 não entra em vigência em 2023-1. Ela entra em vigência somente em 2024-1. Então, esse aluno que, por um momento, estava triste, chateado, né, deprimido por ter que cursar essa disciplina, na verdade, ela não será oferecida, então esse aluno está dispensado dessa integradora também. Acho importante mesmo, né? Então, o próximo semestre, que é o 23.1, vai entrar projetos integradores 1. Em 23.2 vai ser o projetos integrados 2, isso, né? E lá em 24.1 vai ser o 3, pessoal. Então, não vai todo mundo o mesmo bloco para a rua junto. Vai ser sequencial, tá? Um comentário que, ainda na linha do anterior, né, do noturno ali, da sexta-feira, eu também vi alguém comentando sobre EAD, né, isso é relevante, né, porque a gente também passou por um pequeno ajuste no nosso projeto pedagógico, curso, e é importante a gente frisar que a URGS, como um todo, está passando por uma transição com relação a essas atividades de ensino à distância. Tá? Em pouco tempo, todas as atividades que têm EAD integradas
elas serão totalmente separadas pelo nome. Então, por exemplo, se você faz cálculo diferencial integral que tem EAD, ele não vai se chamar a mesma coisa que o que não tem EAD. Ele vai se chamar ele vai ter EAD entre parênteses. E para que ele aparecesse para você como opção, a Congrade teria que ter feito uma alteração curricular incluindo ele como uma opção, que foi a opção não tomada pela comissão de graduação, né, ou pelas comissões de graduação anteriores, foi discutido também em outras comissões. Tá? Então, a opção da engenharia civil é não tem EAD. Não tem EAD. Por enquanto, não é um projeto ter EAD, é um curso presencial, exclusivamente presencial. Tá? Então, inclusive aquelas disciplinas que vocês, ou alguns de vocês se integravam, que têm atividade, que tinham atividades à distância, deixarão de ter essa opção. Tá? Então, isso porque essas disciplinas com EAD obrigatoriamente terão que ser passadas somente para as disciplinas separadas. O que é diferente, volto a frisar também um detalhe, que é diferente de você ter, dentro de uma disciplina presencial, um certo limite de atividades à distância. Isso é possível. Tá? Dentro do currículo, é possível uma disciplina presencial ter ali, se não me engano, 20% das suas atividades feitas à distância. Isso é possível. Tá? Mas ainda assim é uma pequena parcela da disciplina que você pode relacionar a um projeto executado à distância, uma atividade remota programada no Moodle, ou alguma coisa do gênero. Né? Corresponde a 20%, então, daquela disciplina. Ótimo. Os formandos estão aflitos. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A dispensa de realizar atividades de extensão para formandos 23.1 será avaliado caso a caso ou provavelmente será para todos os alunos nesse primeiro semestre de transição? Para os formandos, a gente, de toda forma, vai sempre tentar olhar caso a caso, mas o que pode transformar essa visão do caso a caso? É uma constatação por parte da Congrade de uma limitação estruturada e uma limitação geral para todos os alunos, para que impeça todos os alunos de cumprirem aquelas necessidades de extensão. Uma vez que a gente verifique que as disciplinas estavam lotadas, que não tinha atividade de extensão possível sendo oferecida, nesse caso, não precisa analisar caso a caso. A Congrade vai entrar em contato com todos, vai mandar um e-mail ali para aquela turma, dizendo, olha, fiquem tranquilos, vocês estão dispensados, porque de fato não existia a possibilidade, tecnicamente falando, de vocês cumprirem as necessidades da extensão ali. Então, não é para ninguém ficar aflito, né, Laís? A Vanessa que está nessa... A Vanessa e a Laís estão no fogo cruzado ali, né? Porque são elas que vão receber e acompanhar essas demandas. E, então, a mensagem principal a ser passada agora para todos os alunos de todas as etapas, mas especialmente para esses que estão nas etapas finais do curso, não há motivo nenhum para ficarem aflitos ou ansiosos com relação a essas alterações. Entrou disciplina obrigatória nova, saiu disciplina, tá? Essas transições todas foram pensadas para não onerar a maioria dos alunos. Tá? Então, salvo aqueles casos que a gente comentou antes de aluno que deixou uma disciplina lá de trás, da 7ª etapa, e agora é formando, esse aluno está numa condição um pouquinho mais complicada, né? Que ficaria a integradora 3, esse aluno não terá a integradora 3 em 2023-1, então absolutamente ninguém tem com o que se preocupar nessa fase de transição, em termos de o que cumpriu e o que falta cumprir. Quem fez intercâmbio e realizou uma atividade de extensão numa outra instituição, pode usar essa mesma atividade para URGS independente da área? Boa pergunta. A gente espera que sim, a gente espera que os critérios para esse aproveitamento estejam definidos nessa resolução da Congrade a ser lançada.
um outro pedido é se IC conta como extensão. Acho que não. Não. Certificados, então, pessoal, tem que ser de equipe executora, tá? Só reforçando. O pedido, se não for CHE, se for UCE, a princípio vai ser pelo SEI, eu acho, né, Enio? A gente não tem ainda as regras, tá, para sair agora em 23.1, mas acredito que seja muito semelhante ao que são os créditos, os processos de créditos complementares. Desculpa, eu estava lendo ali o que foi. Foi uma... Oi? A questão dos CEs, que muito provavelmente vão funcionar como os créditos complementares, a solicitação de análise. É muito provável que sim. Muito provável que sim. Bom, eles pediram se existe uma previsão para o lançamento da resolução, então ela está em elaboração, se não me engano, né? A gente tem uma comissão dedicada a isso, é provável que ela tem que ser homologada, inclusive pela Câmara de Gravação, a resolução é bem mais detalhada, então essa resolução demora um pouquinho ali, mas a gente tem uma expectativa de 2023/1 ter essa resolução. Ou seja, sempre pensando em não criar prejuízo para absolutamente nenhum. Né? Sendo lançada ao longo de 2023/1, está em tempo de não prejudicar absolutamente ninguém em nenhuma condição. Acho que a gente... Não sei, Vanessa, se tem mais alguma que tu pegou diferente disso do que a gente já... como ficam os créditos complementares a mais de quem já fez os 9 do antigo currículo? Como fica? Da mesma forma como ficavam os créditos complementares a mais sendo 9, ou seja, você cursava lá 20 créditos complementares, o equivalente a 20, 30 créditos complementares, isso eram registrados novos, gente. Né? Não aparece no seu currículo o que você fez, aparece que você fez. Então, só é registrado aquilo que você cumpriu em termos de atividade. Cumpriu 6, beleza. Cumpri, na verdade, 15. Tudo bem. Cumpriu os 6 que eram exigidos. Outra pergunta para homologar a empresa júnior. Pelo que eu entendi, a empresa júnior não tem como contar como extensão, porque ela não tem nenhum projeto de extensão atrelado até então. O que vai ser feito é cadastrar um projeto de extensão e, a partir do cadastro desse projeto, inserção dos membros executores, e aí sim vai começar a contar como extensão. Pessoal, me corrija se eu estiver errado ainda. Eu acho que eles têm, Laís, eu acho que eles têm um projeto de extensão. Eu acho que alguns coordenadores, me corrijam, eu não sei se o Enio tem alguma informação, mas o pessoal do GCIV, talvez tenha alguém aqui, eu acho... Esfera Júnior, né? Isso, agora é a Esfera, que os coordenadores, eles estavam cadastrados, que existem diretores de área, e eles estavam cadastrados, mas aqueles que atuavam em projetos separados, menores, eles não estavam cadastrados. Então sim, né? Então sim, se há certificado... Talvez uma dica seja entrar no portal da extensão, verificar quais são os certificados que vocês têm e como está cadastrado isso. A URGS tem um portal da extensão, tem por ano, e vocês conseguem verificar ali os certificados. Acho que facilita. Ou procurar o professor Lucas Pessugato, né? Que certamente ele deve ser o coordenador dessa atividade. No caso de você estar falando da Esfera Júnior, se você está falando de outra empresa júnior que você se integrou, como por exemplo da Ambiental, tem outras ali que você pode se integrar, claro que vai depender desse outro docente que coordena essa outra empresa júnior. Tá? Mas sempre havendo certificado, havendo registro dessa atividade, facilita demais, tá? Para registro de atividades que a gente vai entender aí como retroativas. De resto, olhando agora futuramente, que eu acho que é mais importante a gente destacar, a gente vai buscar, sim, o registro mais preciso possível das novas atividades que vocês vão se integrar, né, daqui para frente. Para a extensão, basta uma atividade que contemple todas as horas necessárias. Eu acho que isso é muito parecido com os créditos complementares que tu precisa ter
né, em mais do que um daqueles itens. No caso da extensão, a gente não tem, né, um limite de mínimo ou máximo por categoria, aquilo que eu comentei lá anteriormente num daqueles slides que apareceram. É uma opção da Congrade de Engenharia Civil não complicar a vida de ninguém em termos de categoria de extensão, seja em projetos, seja dentro de disciplinas. Se você cumpriu, como lembra daqueles exemplos, se você não estava ali na transmissão, você volta antes na transmissão anterior, tem lá a explicação de exemplos de alunos, e um deles cursa só atividade de extensão dentro de eletivas. Tudo bem, se forma. O outro cursa só atividades, ou pode cursar só atividades de projeto. Se ele cursar 105 horas em projetos específicos, que ele executou na época que ele era aluno do PET, beleza, não precisa mais se envolver em eletivas com extensão, ele pode se envolver em outras, a seu gosto. Né? Então, tem total liberdade, desde que 10% do seu curso seja em atividade de extensão. Ok. Organização da semana acadêmica conta como extensão? Se tiver o certificado lá no portal da extensão, como membro da equipe executora? Sim, várias organizações de semana acadêmica não foram registradas, né, como extensão anteriores, mas eu já vi recentemente vários professores ficando atentos a isso e registrando, sim, no sistema de extensão, organização de semana acadêmica. Então, tem vários aí que têm certificado, sim, de organização de semana acadêmica. Isso é relevante. São de integradora 1, as outras, para quem estiver na respectiva etapa, vão ter liberações, então, para quem estiver na etapa 6 ou 7 em 23.1. Para quem estiver na etapa 6 ou 7 em 23.1, que vai estar rodando a integradora 1, né? Pois, vai estar rodando a integradora 1, ficou dispensado da integradora 1. E aí, vamos imaginar, se está na 6, vai estar na 7 em 2023-2. Né? Então, em 2023-2, a gente espera que entre a integradora 2. Ou seja, essa pessoa que está na 7 em 23.2 escapou da integradora 2, que é na 6. E aí, em 24.1, ela está onde? Na 8ª. Não escapou. Vai cursar a integradora 3. Quem não cursou aerodinâmica e entrou antes de 2019, mas não está na etapa 8, também será liberado? A gente sabe que existe na prática, né, muitos casos, né, que o ano... A gente imagina que uma parcela significativa dos alunos não estejam regulares no seu curso. Então, aquilo foi só uma referência, gente, né? A gente esperava que o 19, comentei, já esqueci, 19.2, né? Estivesse em 2023-1 na etapa 8. Mas a gente sabe que não está, mas vai ganhar dispensa mesmo assim. Então, na prática, existem muitos alunos que estão circulando ali na etapa 5, 6, 7, qualquer coisa do gênero, né? Nem começaram a pensar na etapa 8, mas já ganharão a dispensa da eletiva aerodinâmica, né? Tá errado? Não, tá certo. É exatamente isso que a gente quer. Ganhou a dispensa. Mas esse aluno quer fazer aerodinâmica. É só se matricular na eletiva. A questão é só ficar atento que essa pessoa busque fazer essa eletiva até ela chegar ali mais ou menos em meados da etapa 7, tá? Não deixe para depois, porque a gente não sabe exatamente por quanto tempo a gente vai manter essa eletiva ativa. Provavelmente só até esses alunos chegarem próximos à formatura ou se formar. Mas se o aluno está muito, muito atrasado, né, digamos, ele entrou em 2019-2 e está na etapa 2 do curso hoje. É possível? É perfeitamente possível. Né? É até um pouco difícil esse aluno não jubilar, mas se ele está ali, provavelmente, até ele chegar na etapa 7, vai ter se passado aí um certo número de semestres, aí, que eu não sei, 6, 7, 8 semestres, né? E aí, em algum momento nesse futuro, a eletiva vai deixar de existir. Então, se está muito, muito para trás, provavelmente esse aluno será uma condição de exceção que não pôde realmente se integrar
na disciplina de aerodinâmica. Aí existe ainda soluções, né, que a gente pode conversar, como, por exemplo, o aluno assistir como ouvinte, acompanhar a disciplina como ouvinte, né, ou a gente providencia alguma coisa, uma outra forma para que esse aluno não perca o conteúdo que ele deseja obter. Acho que é isso, vamos chegando no fim, né? Acho que não tem mais muita coisa nova. Já tem alguns alunos respondendo, eles já foram entendendo e foram respondendo as dúvidas dos colegas, muito legal. Muito bom, eu agradeço então a todos. Eu sei que, vou encerrar falando assim, que eu sei que essas alterações, elas não agradam a todos. Gente, para falar a verdade, essas alterações não agradam a todos os docentes. Tá? Essas alterações não agradam a todos de maneira nenhuma, a gente sabe muito bem disso. Mas como eu expliquei no comecinho da apresentação, são alterações que nós somos obrigados a fazer. Todos os cursos de graduação são obrigados a fazer esses. Tá? Nós só aproveitamos o momento para fazer alguns ajustes no curso em termos pedagógicos. Tá? Esses ajustes, sim, a gente acredita que sejam muito positivos para vocês todos. Tá? Então, a gente segue em contato com todos aí com relação a problemas. Eu sei que poderão haver muitos e-mails, muita procura com relação a dúvidas particulares. Provavelmente a maioria vai tentar explicar alguma condição muito particular. Nesse momento, eu imagino que a grande maioria, ou todos, para não dizer, tem uma condição que é única e deseja a análise dessa condição. Então, eu aproveito para pedir a paciência de todos, né, com relação a esse atendimento. Para isso, a gente conta muito com o auxílio do PET, que eu já agradeci antes, renovo os agradecimentos ao PET, ao César, e ao CECIV, também, todos os membros do CECIV que nos auxiliam na divulgação e para tirar as dúvidas. E a professora Larissa, a professora Vanessa, aí, pela paciência que tem com os alunos em termos de responder e auxiliar e chamar para conversar, é basicamente isso, né? Vanessa e Laís, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que eu repito as palavras da Laís, que comentou que quem fez o grande esforço nesse último ano, 2 anos, foi o Enio, né, de participar de todas as discussões internas que aconteceram a nível de reitoria, a nível de ProRext, CAMEX, COMEX, tantas... E eu sei tudo que a gente se envolveu. Pois é, para poder conseguir construir, né, elaborar, fazer um projeto que veio dessa forma e está sendo aprovado nessas instâncias, que não é um trabalho nada fácil, assim, né? E para nós chegou, assim, a gente participou muito pouco dessas discussões, né? Então, e aí, vamos lá, vamos em frente, que tem muito trabalho para ser feito. Quem perguntou aí onde eu tiro dúvidas? Olha, pessoal, vai ser com a gente descobrindo também como sanar as dúvidas de vocês, porque são dúvidas nossas também, né? Então, seria isso, basicamente. O CECIV e o PET devem nos ajudar, né, com aquelas mais estruturais ali, aquelas mais básicas, e eu creio que as redes sociais, CECIV e o PET, devem ajudar bastante. Agora, realmente, né, Vanessa, tem muita coisa que é novidade para nós também. Eu também não sei, a Vanessa e a Laís que estão corajosas, né, ali enfrentando de forma inédita esses problemas. Então, na hora de operacionalizar tudo isso, a gente vai ter que descobrir como é que se faz, junto com os departamentos. Eu acho que o que tem que ficar registrado é que os alunos não vão ser prejudicados, né? Longe disso, é algo que todos os cursos estão passando, então tá todo mundo com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, assim, e eu acho que o que a gente apresentou aqui foi uma solução possível, não foi a solução ideal ou né, maravilhosa, assim, mas foi o que deu para se fazer com, né, o tempo que a gente tinha, com as ferramentas que a gente tinha, com o pessoal que a gente tinha, e a gente pretende, assim, que vai iniciar e que dê tudo certo, e
e a gente vai fazer tudo para dar certo, então contem conosco, eu acho que é por aí, ninguém está aqui para prejudicar aluno, muito longe disso, né? A gente está aprendendo também, né, como inserir essa extensão do currículo, a própria URGS está mudando sistemas por agora, né, tem alguns sistemas que também não foram implementados ainda, então a gente está indo de acordo com o que está se apresentando e está aqui para ajudar vocês, é isso. Isso aí, gente. Então, a gente segue à disposição, professora Laís, professora Vanessa, especialmente, né, pela Congrade, as demais formas de contato são as redes sociais e dos órgãos estudantis que nos auxiliam nisso, mas vocês sabem onde nos encontrar, né? Principalmente através dos e-mails, que é onde a gente tem uma gestão um pouco mais fácil dos contatos. Mandou um e-mail, é só esperar, tenha paciência, porque o e-mail não some, ele fica lá piscando todo santo dia, né? E assim que possível a gente sempre responde a todo mundo. Agora a gente segue para os próximos capítulos, provavelmente a gente a Congrade vai fazer contato com vocês. Fiquem sempre atentos aos e-mails, né? Os e-mails de vocês, porque novas informações sempre podem chegar, inclusive podem alterar qualquer detalhe do que eu apresentei para vocês aqui. Sei lá, uma disciplina não foi implementada, ou deixou de ser tantas horas, ou mudou qualquer coisinha, pode mudar e vocês saberão exatamente por e-mail esses detalhes. Tá? Essa apresentação era para mostrar para vocês estruturalmente de tudo que a gente está falando e como vai funcionar as coisas. Bom, gente, muito obrigado, Vanessa, obrigado, Laís, vamos encerrando, já são 10 horas. Tá? Não vou ficar preso aqui no prédio hoje. Valeu, gente. Obrigado pela paciência aí. Estamos à disposição. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.